Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para conversar sobre alguns quadrinhos que eu li aí nos últimos meses, eu acho que, sei lá, esse semestre, assim, mais ou menos. Bastante coisa legal, então eu não queria deixar de gravar um vídeo pra eles. Bom, vocês já sabem meio que quais são, porque eu já mostrei nos vídeos de leituras, mas enfim, vamos lá. O primeiro que eu queria mostrar é o Chico Bento, Arvorada, do Orlandelli, eu acho que é assim que fala o nome dele. É um quadrinho da Graphic MSP. Já saiu outro depois desse aqui, que é o do Capitão Feio, que eu vou ler provavelmente agora em novembro, dezembro. Mas esse aqui é o segundo quadrinho que sai sobre o Chico Bento, só que ele saiu com um artista diferente, né? Todos os outros que saíram mais de um eram com o mesmo desenhista e esse daqui não. O que eu achei divertido, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção é como eles usam referências diferentes e vieses diferentes no mesmo personagem. Posso deixar um link aqui pro vídeo que eu fiz sobre o outro Chico Bento, mas aqui ele é divertido, né? Ele pega essa coisa meio, talvez meio trash e tal, assim, do interior, e esse aqui pega um lado super poético, super afetivo, que é muito bonito. Eu achei essa diferença assim muito legal. Bom, esse daqui, deixa eu mostrar aqui o começo para vocês verem um pouquinho do traço. Aqui. Vai contar um pouquinho sobre a relação do Chico com a avó. É uma historinha bem mais assim triste. A avó já é mais velhinha, né? Então tem essa questão da saúde dela e tal. E meio que a avó fala pra ele sobre os ipês amarelos, né? Então a capa tem essa coisa do ipê, né? Como eles são tão bonitos, mas eles são também muito efêmeros. Não sei se vocês conhecem ipê amarelo. Tem um ipê amarelo na frente da casa onde eu cresci, passei toda a infância, então eu tenho uma relação afetiva muito grande com o ipê amarelo. E é uma árvore linda, mas a flor, e olha que lindo o desenho da flor. A flor também é bastante frágil, então assim, a árvore tá maravilhosa, e bate um vento, bate uma chuva e cai quase tudo. Então a avó fala pra ele sobre essa árvore, de como a gente tem que parar, apreciar a beleza, que as coisas passam e tal, e isso acaba se tornando a grande coisa pro Chico entender essa questão da vida e das relações entre as pessoas e da existência e da morte e coisas desse tipo. É um quadrinho muito bonito e de novo, eu achei muito legal comparar como artistas diferentes pegaram coisas diferentes do Chico pra representar. Eu acho que é uma coisa muito legal que a gente pode ver nessa coleção. É um trabalho muito legal, eu gostei bastante. Talvez junto com o Turma da Mônica e tal, é esse quadrinho mais emocional e afetivo, que é bem bonitinho. E enfim, recomendo bastante pra quem tá acompanhando, pra quem gosta do personagem, enfim. Depois disso eu também li o Laika, do Nick Abadzis. Acho que é assim que fala mais ou menos. Ele é um quadrinista britânico que mora em Nova York. E ele resolveu contar um pouco a história da Laika, que é esta cachorrinha, que foi um dos primeiros seres vivos aí pro espaço, né? A gente, enfim, essas informações históricas às vezes podem ser um pouco confusas, mas época da União Soviética, corrida espacial, esse tipo de coisa. E deixa eu achar aqui algumas imagens para usar para vocês. E eles vão narrar então essa operação da União Soviética de viagem espacial e tal, e como eles precisavam começar a testar as naves com coisas vivas para saber se as pessoas sobreviveriam a essa viagem, né?
Então a gente tem várias personagens, a gente tem os personagens militares e tal, envolvidos nessa questão mais governamental disso. Tem essa moça que é a que cuida dos cachorros no centro de pesquisa e tal, e como tudo que aconteceu foi muito estranho para as pessoas envolvidas, como tem essa questão da propaganda também, do que você quer mandar como mensagem para fora, né? O que de fato acontece lá dentro e como que você conta a história do que acontece lá dentro. Tem toda essa questão. Uma coisa que eu achei que o Nick conseguiu fazer bem foi construir essa narrativa em termos de complexidade, né? De como o que aconteceu tem muitos vieses, tem muitos lados e, de certa forma, eu acho que ele conseguiu colocar isso aqui dentro. O traço em si não é um traço que chamou muito minha atenção. Eu acho que ele não faz nenhuma grande coisa diferente, nem nada assim. Eu acho que a construção do quadrinho talvez seja um pouco mais clássica e o desenho também é bem normal, mas também não é ruim, assim, também não prejudica a história de forma alguma. Enfim, é uma história boa, na realidade. Eu acho que não é tanto pelo quadrinho ou algo assim, mas porque a história dele é interessante e eu recomendo pra quem tem interesse nessa época e tal. Eu sei que tem também um livro em inglês que fala sobre esses cachorros da época da exploração espacial ali da União Soviética, também é uma história que me interessa bastante. Bom, continuando, vou falar do que é provavelmente o meu favorito dos quadrinhos dessa leva, que é o aqui do Richard Maguire. Esse aqui saiu pela Companhia das Letras, né, o Quadrinhos na CIA. A edição ficou bem bonita, tem essa capinha, depois tem a capa dura, e é um livro bastante grande. Esse livro estava na minha lista de desejados da Amazon gringa faz um tempo, mas ele é sempre muito caro, então eu fui me enrolando para comprar. Eu fiquei extremamente feliz quando eu vi que ia sair aqui. Também é um pouco caro, mas enfim. Bom, vamos lá. Ele é o seguinte, ele tem um aqui, que é essa quina, digamos assim, dessa casa, e ele vai mostrando pra gente o que aconteceu aqui em vários momentos. Então a gente sempre tem a data, então aqui 2014, daí tem o cenário, 2014 ainda, tal, e aqui, por exemplo, 1957, e, enfim, a coisa vai mudando e a gente tem, então, depois ele começa a fazer essas inserções. Então a gente tem a parte grande que acontece num período específico e esses trechos, digamos assim, de acontecimentos anteriores. Eu achei o quadrinho sensacional. Então ele não é uma história cronológica, ele não tem questão de criação de personagem ou um enredo específico, ainda que, é claro, a gente pode acompanhar os acontecimentos de uma família ali olhando os anos próximos e tal, mas eu acho que essa não é exatamente a questão do livro. A questão do livro é talvez mostrar essa relação entre espaço e tempo e tudo que acontece em um mesmo espaço por tanto tempo. E eu acho que ele mostra essas coisas da vida, assim, sabe? Essas belezas pequenas da vida. Essa coisa de tantas vidas e tantas famílias existirem nesse mesmo espaço ao longo de todos esses anos. Aquele tipo de quadrinho, eu li num domingo à tarde, eu lembro, eu sentei e fiquei lendo ele. E aquele tipo de coisa que faz você pensar sobre tantas coisas durante a leitura, assim, sobre questões de família e questões de vida e coisas assim. Então eu tive uma relação afetiva muito grande com esse livro. E eu acho que ele faz essa construção assim maravilhosa de painel e de desenho e de narrativa. Então, por exemplo, essa daqui a gente tem no painel grande, que é 1964, uma pessoa tocando piano. E nos painéis, nos quadrinhos menores, a gente tem vários anos de pessoas dançando. Então, eu acho legal pensar nisso. E às vezes o cenário que essa pessoa estava dançando vai aparecer em outro painel depois e a gente vai ver que é uma festa ou o que estava acontecendo.
Então o jeito que ele vai relacionando esses acontecimentos domésticos e essas vidas comuns, assim, pra mim é muito encantador, assim, eu recomendo bastante esse quadrinho. Eu não sei se eu consegui falar também sobre ele, mas enfim, é um quadrinho que eu indico fortemente, um dos livros mais legais que eu li esse ano. Bom, depois teve 2 quadrinhos que eu li agora em outubro. O primeiro é o A Diferença Invisível, da Mademoiselle Caroline e da Julie Dachis. Esse aqui é um quadrinho muito bonito, é um quadrinho autobiográfico. A Julie fez o roteiro, e para contar um pouco a história dela, porque ela descobriu com 27 anos que ela tem a síndrome de Asperger, que é uma síndrome do espectro do autismo. E como foi esse processo para ela, né? Então começa aqui a personagem, Marguerite tem 27 anos, e ela começa a falar que ela sempre se sentiu um pouco diferente, que em vários momentos ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com outras pessoas ou com outras situações sociais específicas. Então ela vai falando sobre isso até o momento em que acontecem ali uma série de incidentes que levam ela a procurar uma ajuda médica, talvez, e que levam a ela a ter o diagnóstico. E como ter o diagnóstico para ela também foi um certo alívio, porque a partir de então ela pôde entender o que estava acontecendo com ela pôde conhecer outras pessoas que também passam por isso, e ela pôde lidar com tudo de uma maneira um pouco melhor. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse quadrinho é o jeito que eles usam a cor. Então a gente tem, principalmente no começo, tudo mais preto e branco com algumas incidências de cores. E essas cores têm muito a ver com a maneira com que ela se relaciona com o mundo e como ela percebe o mundo. Então isso vai mudando durante a narrativa, assim. Conforme ela vai descobrindo certas coisas, o livro vai ficando mais colorido e tendo tons mais específicos relacionados a coisas que estão acontecendo. É muito bonito como eles conseguiram aliar essa questão das cores, da paleta de cores do quadrinho, com um sentimento da personagem, com um desenvolvimento psicológico da personagem, coisas desse tipo. É um quadrinho maravilhoso, gente, indico bastante. Eu adoro quadrinho autobiográfico, então, como vocês sabem, né? E o último quadrinho sobre o qual eu queria falar é o Paciência, do Daniel Clowes. Aliás, o Diferença Invisível e esse aqui saíram pela Nemo. A Nemo tá com vários lançamentos legais, diga-se de passagem. Tô bem curiosa pra pegar aí os próximos livros deles também. O Paciência, então, do Daniel Clowes. Aliás, eles vão lançar o Ghost World do Daniel Clowes também. Tô bem empolgada. Muita gente me indicou esse livro, mas tava meio chato de achar, então eu fiquei feliz que eles vão lançar logo. Esse aqui, então, conta a história deste cara aqui. Ele, quando jovem, era casado com a Paciência. Esse é sim o nome da personagem, então aqui os dois. E eles estavam lá prontos pra viver a vida e ter um bebê e coisa e tal. E a Paciência é assassinada. E isso não é um spoiler, isso é bem no comecinho e tal. E ele, depois disso, a vida dele é destruída, ele tendo que lidar com a ausência dela e com essa questão do crime, tudo isso esgota ele de uma forma e ele fica só pensando nisso meio que pra sempre e tal. Até que ele encontra ali um momento, uma maneira de voltar no tempo. Não vou falar muito sobre como, eles também não se preocupam muito em dar a parte científica disso, mas enfim, ele consegue e voltar no tempo e começa então a tentar lidar ali com tentar mudar o que aconteceu, né? Tentar evitar o crime e coisas assim. É um quadrinho muito bonito nesse sentido de mostrar esse amor, nesse sentido de construir as duas personagens, aliás, tanto a Paciência quanto o marido, são personagens muito bem feitos, assim, são muito complexos, eles têm muita camada de acontecimento, de coisas que aconteceram na vida deles, do jeito que eles têm que lidar com essas coisas e tal. Então isso é muito, muito legal. E eu acho que ele acerta no clima do quadrinho, assim, eu acho que ele não é nem romântico demais, nem piegas demais, nem científico demais, nem pirado demais. Eu acho que ele consegue, assim, acertar a mão, assim, eu achei bem legal. Também recomendo.
E é um pouco sobre como o que a gente faz e as pessoas que a gente conhece, esse tipo de coisa também vão se... Sabe, como a vida não é assim linearzinha, mas é tudo meio assim bagunçado, tudo meio interligado e tal. Eu achei isso bem legal desse quadrinho. Bom, pessoal, é isso. Esses foram os quadrinhos aí que eu queria comentar, que eu li nos últimos tempos. Eu acho que todos eles são bem legais por motivos diferentes e é isso. Caso você já tenha lido algum deles, me avisa o que você achou também. Se tiver alguma indicação de quadrinho pra mim, deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.